Episódio do No Rules Podcast. Ô, cabelo. Valeu aí, cabelo. Essa é uma marca registrada já do cabelo. Depois a gente vira a câmera ali para apresentar ele. Nós estamos começando esse episódio do No Rules Podcast, hoje sem o Felipe, né? Ele entregou nas minhas mãos essa missão de apresentar hoje, já que é um tema que me é muito caro, que eu gosto muito, que é armas de fogo. Então, sempre que for falar em arma de fogo, ele já pede para mim, porque ele sabe que eu gosto de falar sobre isso, tá? E além disso, né, hoje o podcast vai sair aí como um teste para um projeto futuro que a gente pensa em fazer, que é um podcast voltado para a temática da balística, né, para a temática das armas de fogo, né. Hoje aqui, então, o tema vai ser sobre aquisição de arma de fogo, vai ser sobre porte de arma de fogo também, né, sobre os CACs, né, o que significa essa sigla dos CACs. E também nós vamos comentar um pouquinho sobre a liminar aí, né, proferida pelo ministro do STF, o ministro Fachin, e o digamos assim, o que repercutiu, o que vai ou não alterar essa, digamos assim, essa nova anomalia jurídica aí, né? Não que isso seja novo no STF, mas quando o assunto é armas aí, a gente tem um mundo jurídico conturbado, por assim dizer. Vou me apresentar primeiramente, né? Meu nome é Gabriel Schneider, eu sou instrutor de armamento e tiro, né? Sou pós-graduando em balística forense de combate, né? Por ser advogado, essa área da balística forense me atraiu, e eu acabei pegando essa parte da balística de combate também, que me auxilia muito no ramo da instrução de tiro, né? Aqui comigo, e eu vou deixar que eles se apresentem também, tem o Lucas, que é meu irmão, todo mundo que nos conhece sabe dessa nossa ligação com tiro. Tem o Hugo também, o Neto, que é meu irmão mais velho, que também é da área, mas não está aqui hoje porque ele não gosta muito das câmeras aí. E tem o Robert aqui, que é nosso colega, instrutor de tiro também. E eu vou deixar que eles se apresentem então aí. Passei a bola, gurizada. Tá, então grande parte do pessoal já me conhece, né? Eu sou o Lucas Schneider. Minha formação acadêmica é na área da física, né? Fiz física bacharel. E agora estou cursando a parte do balística forense e balística de combate, no caso da pós-graduação. A física me ajudou bastante nessa parte da balística, né? Então, eu sempre busquei entender bastante essa parte da balística, que sempre, desde de piá, assim, de pequeno, sempre fui interessado na parte de arma de fogo. Então, querendo ou não, a minha formação me ajudou. Profissionalmente, trabalho como instrutor de tiro, né? Também sou credenciado pelo Exército como instrutor de tiro desportivo. E trabalho na Casa Schneider também, né? A gente faz toda a parte da venda de arma de fogo, munição, encaminha todo o processo de aquisição de arma de fogo, também no clube de tiro, né? O Robel? Bom, para quem não me conhece, então, eu sou o Robel Tólio, eu sou de formação acadêmica médico-veterinário e também sou colega dos guris agora nessa pós-graduação de balística forense e de combate. Eu entrei para dentro dessa área da balística até para melhorar o meu ramo profissional. Hoje eu sou instrutor de tiro credenciado junto à Polícia Federal. Os testes de aquisição e porte de arma em São Cepé aqui geralmente cai para mim, sou eu que faço. Então é uma área afim para nós que estamos no meio, sempre trabalhando com instrução de tiro, com processos de aquisição, com teste de capacidade técnica para compra de arma de fogo. Então é uma área que para nós a gente permeia bem. Isso aí, aproveitando então a apresentação do Robert, que falou ali sobre os testes de aquisição de arma de fogo, que é justamente o tema de hoje. A gente vai conversar hoje sobre como é que funciona esse mundo das armas, essa temática, né? Como eu hoje, um cidadão no Brasil, em que um tema é tão conturbado, né? O tema armas de fogo hoje ele é utilizado, e eu já falei isso nos podcasts, ele é utilizado como um cabo de guerra eleitoral muito forte, e isso acaba dividindo muito, né, o próprio cidadão brasileiro, né? É interessante, mas tem muita gente que gosta de abrir mão de um direito de defesa e entregar nas mãos do Estado, que já se demonstrou totalmente ineficiente na questão de salvaguardar nosso direito à vida, nosso direito à propriedade, nosso direito à integridade física, né, corporal, enfim.
entrega nas mãos do Estado porque simplesmente não acredita, né? Ou durante muito tempo teve isso como um tabu e teve essa chuva de desinformação que infelizmente a gente tem sobre o tema. Então, como o Robert falou, a aquisição, né, ele faz muito a avaliação para aquisição, ele é instrutor credenciado pela Polícia Federal. Eu também sou, mas eu faço, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse outro ramo, eu faço muita avaliação para quem quer adquirir uma arma de fogo para alguma atividade, né, que é os famosos CACs. No decorrer a gente vai falar sobre isso. Inicialmente, tá, essas avaliações para aquisição no Brasil hoje, há muito tempo era só conhecido a aquisição de uma arma de fogo para defesa, que é aquele pedido que tu vai fazer para a Polícia Federal, né, uma arma de fogo que tu vai poder ter inicialmente a posse dela, né, na sua residência ou no seu local de trabalho, se você for aí o titular, né, o dono daquele empreendimento ali, ou o responsável legal, né, que hoje é entendido como gerente, como o administrador ali, enfim. Essa arma, então, ela se destina quase que exclusivamente a isso, a defesa, né, a se proteger, né, contra uma injusta agressão aí. Hoje, como eu disse, é feito requerimento para a Polícia Federal. Hoje, para a gente adquirir essa arma de fogo, a gente precisa preencher alguns requisitos. Não sei se o Lucas se sente à vontade, o Raul, para comentar sobre isso. Assim, ó, para aquisição da arma de fogo hoje, um dos pré-requisitos é não estar respondendo um processo criminal, né, e não ter nenhuma condenação. Ou seja, tu tem que ter digamos, a ficha limpa para te poder adquirir uma arma. Mas é só isso? Não é só isso. Tu precisa declarar uma efetiva necessidade de compra de arma, precisa passar por uma avaliação psicotécnica, ou seja, tu vai ser testado psicologicamente. Se o teu psicológico digamos, é compatível com uma pessoa que tem um estado mental para poder manusear uma arma de fogo. Depois disso, tu vai fazer, vão ser requeridas pela Polícia Federal negativa de crimes eleitorais, negativa de crimes estaduais, federais, negativa de crimes militares. São todas essas negativas e antecedentes, todos esses são coletados. Precisa estar zerado para te adquirir uma arma de fogo. Depois, então, é feita uma avaliação de tiro, no caso, com o Robert, ou com um instrutor credenciado na Polícia Federal, assim como o psicólogo deve ser credenciado na Polícia Federal também para poder avaliar, porque não é uma avaliação trivial, tem que atender a alguns requisitos. Determinados testes, né, são feitos. Para só então a gente poder protocolar esse pedido de compra na Polícia Federal. Uma vez protocolado, vai ser autorizada essa compra da arma, sim ou não, né? Vai ser deferido ou indeferido pela Polícia Federal. Só então que vai ser efetuada de fato a compra da arma de fogo, né? Então, mais ou menos por aí. Para adquirir essa arma de fogo, não é simplesmente chegar lá, toma o dinheiro e me dá a arma. Não, tu tem que atender uma série de pré-requisitos para te conseguir adquirir a arma e registrá-la no teu nome, certo? Então, não é aquela coisa meio banal, não. Tu tem que comprovar que tu é uma pessoa idônea para poder adquirir uma arma, né? Embora todos nós aqui já tenhamos feito esse teste psicológico, né? A gente sabe que são vários testes ali. A gente não tem nenhum psicólogo credenciado para falar aqui hoje. A gente tem o Robert, que é instrutor, pode nos falar um pouquinho sobre como é que é esse teste de tiro, né? Que o pessoal não sabe, não imagina o que é que chega lá e tem que fazer. Por uma aquisição, eu vou adquirir hoje, olhei ali uma pistola e vou ir para fazer a avaliação de tiro. Como é que é essa avaliação de tiro aí? Eu sei, viu? Mas é caso vocês não saibam. Hoje, primeiramente, antes de ir pro teste, pra gente ir pro stand lá e fazer o teste de tiro e manusear a pistola, a pessoa tem que ter passado previamente já pelo psicológico. Sim. O psicológico a gente sabe, eu acho que todos nós aqui já fizemos ele mais de 3 ou 4 vezes. Não sei como é que eu passei, mas eu já fiz. Ele não é muito fácil, ele é um teste psicológico que geralmente dura em torno de 2 horas, né? Ele tem bastante pontos ali, um psicólogo saberia
melhor, ele é demorado. Bom, passando no psicológico, a pessoa estando apta psicologicamente, a gente vai para o stand realizar o teste de tiro. No caso de compra de uma pistola, a gente vai realizar 20 disparos num alvo humanoide. Tem um bonequinho desenhado lá. A gente vai fazer 10 disparos a 5 metros do alvo e 10 disparos a 7 metros. Sendo que para cada distância, digamos que a pessoa está atirando a 5 metros, ela precisa fazer obrigatoriamente 30% da pontuação total a 5 metros e 30% a 7 metros. Esse é o mínimo aceitável para fechar os 60%. Para fechar os 60%, que no final, depois, somando tudo, a pessoa tem que ter 60% de aproveitamento dos disparos no alvo, né? Sim. Não é um teste muito fácil. Houve bastante reprovação, tem bastante reprovação. Tem que ter um pouco mais de intimidade com o armamento ali para poder... Geralmente é bom assim, não ir logo, se tu nunca atirou com uma arma de fogo, não é bom ir direto pro teste. É bom fazer uma instrução antes, que aí tu vai se familiarizar com o equipamento, tudo, vai efetuar alguns disparos. Depois que tu fizer essa instrução, tu vai tranquilo para avaliação. Mas é uma coisa assim, não dá para chegar achando que é toda essa barbada, não, porque não é, né? É que no Brasil é uma coisa muito interessante, né? A avaliação, né? O pessoal às vezes fala, passa por uma instrução de tiro. Não, na verdade, quando tu adquire uma arma de fogo, é como se tu fosse tirar uma carteira de motorista, só que tu tira toda a parte das aulas. Vai direto pra prova. Vai direto pra prova. Tem a prova teórica antes ali, né, que tu vai preencher, tem que acertar 60% também. Passou nessa prova aí, tu faz a prova de tiro. E é isso, né, é aquela coisa, tu tá comprando a tua primeira arma, não interessa se já tirou ou não, tu tem que passar, tu tem que fazer os 60%. E o avaliador, que é o instrutor de tiro credenciado, na verdade ele tá lá para avaliar, ele não tá lá para ensinar ninguém a atirar. Então por isso que é importante, às vezes, se a pessoa nunca atirou, procurar um instrutor de tiro para que entenda, né? Saiba como atira. Tem gente que chega lá, eu não sei, eu faço mais CR e faço as avaliações de porte também. E porte roda bastante também. Mas é aquela coisa, tem gente que chega lá, diz que nunca atirou e atira bem. Tem gente que chega e diz que atirou desde guri. Parece que atirou com chumbo SG a 300 metros, né? Uma rosada enorme, assim. Então, geralmente esses que chegam já cantando de galo são os os que vão pior, né? O que é complicado, que a gente vê bastante nos testes de capacidade técnica, principalmente na parte teórica, nós sofremos um apagão nesse meio do tiro por muitos anos aqui no Brasil, então parece que falta conhecimento pro pessoal. Na prova teórica ali são questões simples de legislação, peça de arma e conduta, stand de tiro e segurança. Conduta, stand de tiro e segurança, tudo bem, é uma coisa que não é do dia a dia desse pessoal, mas peça de arma, nomenclatura, um pouco de legislação que a gente coloca nas provas ali de calibre. Que não é nada, que não precisa ser um bacharel em direito, é uma coisa simples. São noções, né? Noções de legislação. Noções bem simples. E o pessoal tem errado bastante essas questões. Tamanho é a falta de conhecimento. Porque parece que antes desses últimos 4 anos que a gente viu aí que as armas tomaram um conhecimento maior, as pessoas estão voltando a falar abertamente sobre armas, que antes parecia que falar sobre armas era um tabu, era feio, era ruim. Hoje já se fala mais abertamente sobre isso. Mas se vê que ainda falta bastante conhecimento. As pessoas não têm conhecimento sobre isso. Hoje tu tem bastante material difundido, mas digamos assim, a fake news, né? É a anticiência do tiro, né? E me desculpe os metidos intelectuais aí, mas a gente nessa pós-graduação, a gente tem a oportunidade de estar se especializando profundamente nisso e conhecer profissionais que estão há anos nisso, que trabalham com a ciência disso, né? E a gente verifica o quanto de desinformação é passada. E essa desinformação vai criando uma cultura, e essa cultura é tida como absoluta e é utilizada para ditar as regras de hoje em dia. Né? Exatamente. E essa cultura, geralmente, qual é a fonte? Filmes, Hollywood, né? Quando não é o Sol da Paz, né? Quando não é o Sol da Paz. Hollywood dita muita regra de balística, né? E até se a gente tivesse, por exemplo, mais maturidade, ainda falando na armas para defesa, né? Isso serve para o geral também. Mas se a gente tivesse um pouquinho mais digamos assim, de maturidade, conhecimento, enquanto sociedade como um todo, eu acho que as pessoas dariam mais importância ao treinamento, né? Tipo,
Porque tem gente que compra uma arma hoje, passa tudo bem, passa ali na avaliação de tiro, mas não tem a mínima ideia desse instrumento que tem. Porque o conceito de arma, né, ele não é conhecido, mas é um conceito muito simples. A arma é um instrumento que aumenta a capacidade do indivíduo de ataque e de defesa. E esse é o conceito de arma. A arma de fogo vai utilizar, então, a expansão dos gases confinados numa câmara ali para produzir essa capacidade. E o pessoal trata isso como um instrumento de matar, ninguém entende isso como um mecanismo para efetivar, né, para se defender. Criam-se mitos em relação a isso, o pessoal compra uma arma, deixa guardada ela e acredita que por um milagre, o dia que precisar utilizar, vai saber o que fazer. Né? Eu não estou dizendo isso então é arriscado. Não, eu estou dizendo que precisa dessa cultura. Hoje o pessoal utilizou, digamos, a coisa assim, nunca foi tão fácil escolher entre clubes de livros e clubes de tiro. Caralho, velho. Se tu tivesse mais livro, tu entenderia que o tiro, ele é uma ciência e que se tu aprender sobre ele, tu não tá te tornando uma pessoa violenta, tu tá te tornando uma pessoa responsável, que tu vai dar a destinação correta a isso. Então, sim, a gente precisa talvez de mais clube de livro, mas a gente precisa de muito clube de tiro para esse pessoal entender o que é que faz esse instrumento, como utilizar ele de maneira benéfica, para tua defesa, para a defesa da tua família, e não causar aí um acidente ou um uso irresponsável. Exatamente nessa linha que tu está dizendo aí, ó. Imagina só se tu for pegar, tirou a carteira de motorista, comprou o carro, guardou na garagem, só vai usar o carro o dia que tu tá sofrendo algum problema, uma urgência, que precisa sair e correr para o hospital, por exemplo. Aí tu vai deixar para aprender a dirigir o carro. Não fez nem autoescola antes. Então é interessante mesmo o clube que nem o Gabriel falou, o clube de tiro, para te aprender a manusear de forma correta, né, a atirar de forma correta, para o dia que tu precisar se defender, tu saber utilizar aquilo ali e não ser um agravante para a tua situação. Então, para não aumentar o teu risco, e sim para te ajudar a se defender, né? Não sei se quer falar alguma coisa. Não, mas agora eu já passo a bola para ti, até para a gente ir prosseguindo na nossa pauta, digamos assim. Ou seja, a gente comentou um pouco aqui sobre o instrumento como defesa, a arma como defesa, mas também a sociedade deu uma nova destinação, ou melhor, novas destinações a essa ferramenta, que não estão necessariamente atreladas à defesa, né? Que é o uso esportivo de uma arma de fogo e que é o uso para caça, né, para abate do javali, para o manejo do javali aí. Então, o Robert que simpatiza, gosta muito do esporte, do tiro aí, sempre que a gente faz as provas de PC lá no clube, lá ele é provalecido, não deixa o pessoal se sair. Tu quer dar uma comentada aí, Rob, sobre o esporte em geral, assim, para o pessoal que eu acho que também não entende assim, o atirador esportivo, o que é? O atirador esportivo hoje, existe hoje a categoria dos CACs, né, que são caçadores, atiradores e colecionadores. São pessoas que têm essas armas registradas, aí já não é aquele sistema que a gente fala de defesa, né? Sim. Essas armas não são registradas mais na Polícia Federal, são registradas no Exército Brasileiro, que é quem regula o nosso esporte hoje. Seja ele o IPC, ou tiro defensivo, ou tiro ao prato, todas as modalidades esportivas. O que a gente mais pratica hoje é IPC, né? Aqui. Pelo menos nós, né? Pelo menos nós. Que é o tiro de pistola. O que acontece? A gente monta pistas e vai resolvendo aquelas pistas, dando disparos nos alvos para menor tempo e tentando conseguir a maior pontuação, o maior agrupamento naqueles alvos. O que o IPSC, eu acho, o esporte do tiro em geral, gera de benefício pro cidadão? Tu fica proeficiente no uso daquela ferramenta. Então, quanto mais manuseio, mais tu vai competindo, tu vai ficando cada vez mais rápido nos teus disparos, cada vez mais assertivo, e tu cria intimidade com aquele armamento. É que nem tu pegar um carro. Tu pega um carro, compra um carro zero diferente, automático, na primeira esquina tu ainda sai meio barbeirando, mas depois tu pega o jeito, tu te adapta com aquela ferramenta. E não querendo te interrompendo, mas é só para auxiliar, para aproveitar o gancho aí.
Além disso, né, digamos assim, do manuseio, do manejo, do armamento, da assertiva nos disparos ali, a gente tem a questão da segurança, né? Eu acho que às vezes quando o pessoal fala para o pessoal que desconhece clube de tiro, parece que tu vai chegar lá e tá o pessoal atirando para cima, tá o pessoal tomando cerveja, pessoal brigando, dando tapa na cara do outro e atirando contra... Não é assim, né? Quem se dispõe um dia a conhecer um clube de tiro, é o lugar mais tranquilo. É o lugar mais seguro para te estar, falando em arma de fogo, é um clube de tiro, porque tu tem regras rígidas e outra, tu entra em qualquer clube de tiro, né? Hoje, que a gente vai para eventos e coisa assim, todo mundo respeita. É vergonhoso tu não respeitar a regra de segurança. E no esporte parece que é mais... É mais ainda, as regras de segurança, elas são mundiais, né? Se sair de um clube hoje, daqui e for para os Estados Unidos, as regras são as mesmas. E todo mundo respeita elas. Então, e geralmente quem é do esporte, como o Gabriel falou, é mais ferrenho ainda nas regras de segurança. Bem mais ferrenho do que, por exemplo, o pessoal da segurança pública. Ah, com certeza. Que às vezes, eventualmente, negligencia alguma regra de segurança por questão do próprio trabalho. Né? Mas num clube de tiro, assim, tu trabalha para não... O Gabriel comenta muito, para não gerar o risco, né? Não evita o acidente, tu evita o risco de um acidente. Exatamente. Né? Tanto que os acidentes em clube de tiro hoje são... É quase zero. Quase zero, né? Vai ter, geralmente tem acidente quando... Falha do equipamento, geralmente, né? Falha do equipamento e quando alguém está disposto, né, a fazer algo errado. Porque tem muita coisa que acontece que a pessoa quer se matar, vai num clube de tiro e resolve fazer lá. Não é algo assim, o pessoal vai no clube de tiro. Não. Realmente, é caso muito E esse é exatamente um dos motivos que ninguém vai num clube de tiro atirar sem antes ter passado por um psicólogo. Exatamente. Antes de tu pegar uma arma, tu tem que ter passado por um psicólogo, fazer um exame psicotécnico para poder fazer o tiro, né? Para garantir a integridade dos instrutores. Exatamente, principalmente. Até a gente, nos cursos de formação do instrutor, a gente aprende muita técnica de manter um determinado controle sobre o aluno para que numa eventualidade que tu perceba que algo possa dar errado, tu tenha técnicas ali para evitar isso. Então, resumindo, essa parte dos CACs é isso, né? O CAC é aquela pessoa que ela se registra no Comando do Exército, que ela quer ter uma arma de fogo para um fim diverso da defesa. Ela quer ter uma arma de fogo ou para caça ou para o tiro esportivo. Tem, digamos assim, mas é mais raro pessoas que vão colecionar armas de fogo que também precisam se registrar no Exército. Mas eu, sinceramente, conheço, não que não existam, mas eu conheço... Geralmente o pessoal de poder aquisitivo muito alto. Para colecionar, é uma coleção mais cara. Mas que também são importantes, para digamos assim, para um acervo histórico, até para a questão da evolução científica, né? Para a gente entender como armas antigas funcionavam. E ressaltando, os CACs é uma categoria que existe só no Brasil, né? Isso é uma aberração jurídica. A gente precisa... Formação de castas, que é uma coisa que a gente não... Eu, pelo menos, não compactuo com isso. Acho que não deveria ser CAC, deveria ser o cidadão. Acho que praticar o esporte. Não tem sua arma, pode praticar o esporte. Sem precisar um registro extra para isso. Exatamente. Isso vem daí a pouco... Imagina só assim, agora eu vou começar a jogar futebol, vou ter que me registrar numa entidade para poder jogar bola. Amadoramente aqui no... Amadoramente, exatamente. Então, Não, eu quero no campinho jogar uma pelada ali, vou ter que... Só que autorização para isso. Nesse mundo aí, bolas de futebol são restritas, então se tu quer uma bola para defesa, tu tem que ir para a Polícia Federal, se tu quer jogar futebol, tu tem que pedir autorização pro Exército e é muito difícil... Isso aí é um legado do ditador Getúlio ainda, que tá permeia. Avançando, pessoal, ali, o porte de armas, né? Como eu falei, para adquirir, a gente comentou sobre adquirir armas para defesa. E tem o porte de arma de fogo. Para sintetizar bem o assunto, o porte de arma de fogo é qualquer situação aquela que não seja a posse, né? Que a gente comentou, de ter a arma em casa, né? Ou no seu local de trabalho, sendo responsável legal. Então, o porte, eu vou estar numa conduta de porte quando eu não estiver nessas situações. Hoje existem, digamos assim, duas principais, não vou dizer que são as únicas duas, mas tem as duas principais autorizações para porte de arma de fogo, que é o documento de porte emitido pela Polícia Federal, que é o porte federal de arma,
que é destinado, né? Sempre que a gente pensar em Polícia Federal, a gente, falando em armas, é para defesa. Que é destinado para a defesa do indivíduo. Então, ele comprova alguns requisitos, né? Ele, digamos assim, ele se enquadra numa minoria, obtém essa autorização, tira o porte de arma de fogo e vai portar uma arma de fogo para defesa. Para qualquer lugar que essa pessoa for transitar, com exceção de alguns lugares onde é proibido estar ali armado. E existe também as guias de trânsito, que é para um porte de uma arma de fogo, que é para determinado objetivo. Por exemplo, existe a guia de trânsito mais comum, que é a dos CACs. Né? Um CAC, o Exército vai emitir uma guia de trânsito, que hoje, salvo engano, é 3 anos, né? A autorização, que é para essa pessoa levar... E aí, né, levar do seu local de guarda da Cervo, que é um local onde ele informa o Exército que vai estar guardadas armas de fogo, para um estande de tiro, né, para um local de caça. O local onde ele vai praticar a atividade dele, né, com a arma de fogo. Existem também as guias, né, Robert, a guia do instrutor de armamento de tiro, que é expedido pela Polícia Federal. E existe também a guia de treinamento, né, do cidadão comum, do cidadão comum que tem o seu acervo para defesa na Polícia Federal. Ele pode solicitar uma guia de tráfego para levar o seu armamento para um estande de tiro para praticar, para fazer um treinamento com a sua arma de fogo. Nessa categoria, nesse caso, obrigatoriamente ele vai fazer uma instrução num clube de tiro juntamente com o instrutor, né? Então, no caso, ele não pode simplesmente levar a arma e atirar do jeito que ele quiser, não. Ele vai fazer uma instrução com um instrutor habilitado. E essas guias agora foram não que facilitadas, mas melhorou um pouco. Antigamente, quando eu comprei minha primeira arma, uma 380 na época, que era o que poderia ter, a guia era de 6 em 6 meses, então eu poderia levar minha arma para me treinar 2 vezes por ano só. Agora não, se facilitou. 30 dias, né? Então, a rigor, uma vez por mês, tu consegue estar treinando com a tua própria arma. E complementando, né, essa guia tu tem que comprovar para a Polícia Federal de que tu tem um agendamento naquele clube de tiro. E ela tem trajeto específico? Tem trajeto específico que é para aquele dia, né, naquele intervalo de horários ali que tu tem agendado. Só uma ressalva, que nesse caso, essa guia não dá direito ao cidadão portar a sua arma. Quando eu falo portar, eu digo deixar a arma pronto emprego no seu deslocamento. Essa guia de treinamento, específica de treinamento, ela é válida para 1 ou 2 dias no máximo, e o cidadão tem que levar a sua arma separada da munição, né, e não estando a pronto emprego, né? Vamos polemizar a coisa? Bora. Vamos falar sobre tudo muito ameno. Vamos falar sobre o canetaço do Fachin. A gente falou, acho que no início, de alguma coisa do Fachin. Ditadura do STF. O que foi isso? Eu vou falar um pouco tecnicamente. Quando o pessoal estiver quase dormindo, a gente senta o sarrafo, tá? Qual é que é a gravidade disso? Vamos primeiro falar assim processualmente. O que houve de errado isso? Vamos tentar traduzir aqui em termos leigos. Eu sou um ministro, no caso o meu nome vai ser Cássio Nunes. Eu sou um ministro... Hipoteticamente, sim. Hipoteticamente, né? Num país que não seria o Brasil. Eu sou um ministro do STF, que não é o STF nosso, é outro STF. Até porque eu não quero ser preso, né? E eu tenho um processo... Xandão. Xandão, que não seria o nosso excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Só lembrando... Outra cabeça de ovo. Vou lembrando o pessoal da pós-graduação que nós temos prova agora, final de semana. Se nós não aparecermos na prova, por favor, nos busquem lá na delegacia da Polícia Federal, que o Xandão mandou no buscar. Deu ruim. Digamos que eu sou o ministro, tá? O Cássio Nunes, e eu tô para proferir meu voto numa ação direta de inconstitucionalidade que está questionando aqueles decretos do Bolsonaro, que deu uma luz no fim do túnel aí para gente conseguir praticar o esporte, para a gente, eu não diria nem assim flexibilizou, não, oportunizou, deu algum regramento, falta muito, tem que melhorar muito, mas para tornar a coisa mais lógica um pouco. Chegou no momento do meu, Nunes Marques, de me manifestar. Eu digo, preciso de mais tempo para analisar isso. E peço vista do processo, e o processo está comigo. Chegando perto da eleição, o meu colega aqui, o Fachin, não estou querendo te ofender,
diz assim, ó, me dá aqui isso daqui, que agora eu vou dar um canetaço. Agora eu vou dizer o seguinte, não, tudo que valia até hoje, inclusive na era PT, tá errado. Nós temos que restringir muito isso aí. E eu sou o Nunes Martins de peraí, esse processo é meu, tá comigo. Não interessa. Aí tá o primeiro problema. Tu não poderia ter tirado esse processo de mim para se manifestar. Segundo problema, tu não poderia ter feito uma liminar, que a Rosa Weber já tinha feito isso. Tu não poderia ter proferido uma decisão liminar porque não tem previsão legal. Não tem previsão regimental, porque aqui, digamos que a gente tem esse STF que não é no Brasil e não é o STF que a gente conhece, tem um regimento interno que vai ditar essas regras. Para quê? Para nenhum ministro porque assim, para no Olimpo ninguém subir em cima das costas do outro. Mas eles estão cagando para isso aí, tá? Esse pessoal hipotético aí. Então já começa errado aí. E aí o que a gente tem hoje é uma decisão que eu, Gabriel, advogado, né, não instrutor de tiro, não somente o instrutor de tiro, mas eu, Gabriel, advogado, entendo ser uma decisão nula, e decisão nula é um ato jurídico inexistente, não deveria valer. Mas na prática é outra. Então o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma bola de neve chamada insegurança jurídica, a gente tem um rol de esportistas, um rol de caçadores, um rol de cidadãos que sempre quiseram andar na linha. Por quê? Porque se eu chego em casa hoje e o podcast vai mais longe um pouquinho, a Priscila se irrita comigo, vai lá e registra uma Maria da Penha, já era minhas armas. Né? Então, ou seja, eu sempre tenho que andar na linha duplamente em casa também. Mas, ou seja, esse pessoal, ele se cuida, ele tem a conduta ilibada, o pessoal precisa de uma atividade ilícita, não basta que eu nunca tenha respondido o processo penal, eu preciso ter uma residência fixa e ocupação ilícita, meu trabalho isso, tem que ser isso, e eu preciso comprovar isso. Esse pessoal agora tá sem saber o que fazer, né? A Polícia Federal ainda não deixou claro o que vai acontecer. A decisão é muito vaga, tu não sabe a quantidade ativa de munição. O que a gente sabe, e o que está sendo dúvida de muita gente, que os calibres, né, que antes, tu comentou do 380, que antes eram restritos, 9mm, 40, 45, esses continuam permitidos, isso não foi mexido. Não é que derrubou todos os decretos Bolsonaro, não. Trechos ali foram severamente surrupiados, né? E a gente está tendo uma dogmática muito perigosa do STF, colocando como o comércio de armas de fogo como um risco, né, para a segurança pública. E só fazendo um parênteses ali, quando tu falou dos calibres, é uma estratégia clara do STF de atacar o presidente Bolsonaro, o atual presidente. Porque assim, a liberação dos calibres foi do governo Temer. Foi o Temer que liberou o 9, o 40, o 45 para o cidadão poder comprar. Que não é o alvo. Que não é o alvo dos ministros. Então esse foi pelo Temer, foi o Temer que fez? Ah, não, esse o Temer fica. Tá tranquilo, esse fica. Vamos atacar só o que foi feito agora no governo atual. Então, uma clara estratégia. Não, e o quê? 2 dias antes um dia antes do 7 de setembro? Dois dias antes do 7 de setembro, né? Um timing perfeito. Obviamente, qual era o objetivo? Provocação. Era provocar o pessoal para ver se na pequena manifestação que teve no dia 7 de setembro, o pessoal começasse a quebrar tudo, ou pior, que provocasse o pessoal pensando de certa forma que os CACs, que o pessoal que tem arma, fosse inconsequente e fosse para a manifestação tudo armado. Então, a ideia, no meu ponto de vista, a ideia dessa liminar foi fazer uma provocação para ter baderna, desordem e algo pior na manifestação de 7 de setembro.
o que não, É que não soube de nada que tenha É que eles acontecido. esqueceram do que ia manifestar o pessoal da direita, né? Exatamente. Não teve depredação de patrimônio público, não teve carro incendiado, não teve nada. Eles fizeram uma provocação para... Não, vamos... Esse pessoal agora vai pegar em armas e vai... Não. A gente está acostumado a seguir a lei, né? A gente está acostumado a estar dentro dela. Então, os argumentos estão lançados, a gente está indignado com isso. Mas o que eles são acostumados a fazer, a gente não fez. Exatamente. Ali a ideia, se a ideia era provocar, conseguiram, todo mundo ficou chateado com isso, mas a vida que segue, não vão perder a cabeça por causa disso, né? Não, e a gente, como o Gabriel falou, a gente não está só tão acostumado a seguir a lei como a conhecê-la. Eu não tenho formação jurídica nenhuma. Eu cursei a faculdade de Direito 3 dias. Esse é o meu conhecimento de advocacia. Mas já acho que posso me candidatar a ministro do STF, porque conheço mais a lei do que o próprio Fachin agora. Porque ele fez uma confusão de aquisição e porte de arma de fogo que não existe. Existe a Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto de Desarmamento, famigerado, conhecido Estatuto de Desarmamento, que diz ali que para compra de arma, a gente tem que declarar a efetiva necessidade. E para porte de arma, tem que comprovar a efetiva necessidade. O Fachin agora vem e legisla sobre a lei que já está em vigor desde 2003, dizendo que agora para aquisição, a gente tem que comprovar a efetiva necessidade, coisa que só existia no porte. Uhum. Então, demonstra uma falta de conhecimento jurídico que eu acho que eu vou virar ministro do STF amanhã. E o outro ponto da parte da munição, ele diz que o cidadão deve ter direito à aquisição de munição o mínimo suficiente para defesa. O que é esse mínimo suficiente? Para mim deve ser um caminhão de munição, porque eu não fico satisfeito, não me sinto seguro com 10 mil munições. Mas agora, se tu se sente seguro com uma munição, uma pedrinha de bodoque, aí é algo que não é definido. Não tem como definir isso aí. E ele ignora também, né, a assistência dos CACs. Porque, como eu iniciei dizendo aqui, para defesa, o pessoal compra pela Polícia Federal. Mas e quem quer o tiro esportivo? Ele quer num cadetaço acabar com o esporte? Quem quer o manejo do javali? Quem é que vai controlar o javali? Né? Quem é que vai garantir a defesa da fauna, a defesa da agricultura? Quem é que vai garantir a sobrevivência das vezes de famílias que dependem disso aí? Né? Tu mata um javali hoje, tu tem carne para alimentar tua família um tempão. Né? Não, e assim, esse é um ponto que a gente acabou não comentando outra hora, mas a parte da caça do javali, hoje, de certa forma, é o único controle do javali. O javali é uma espécie invasora no nosso território. Quais os problemas que ele acaba gerando? Principalmente, ele ocupa o espaço das espécies nativas. Então, do ponto de vista ambiental, do ambiente, ele acaba sendo prejudicial e destruindo, ocupando o espaço dessas espécies que muitas aí ameaçadas de extinção, né? Ficam mais ameaçadas ainda que o javali. Outro ponto, a parte do rural. Ele acaba com plantação. Às vezes existem bandos de javali aí de 30, 40, 50 javalis num bando. Pega uma lavoura e da noite para o dia termina e dá um prejuízo enorme para aquilo ali. Já se ouviu falar muito, né, do caso do javali, que ataca bezerros, a própria criação de ovelha. Então ele toma o espaço das espécies nativas e também das propriedades rurais. Então ele é um problema, na verdade um grande problema, e ele se reproduz desfreadamente. Então o que acontece? A única forma de controle do javali hoje é o caçador. Então, no momento que tu acabar com a caça, o que vai acontecer? Isso aí vai gerar um prejuízo ambiental muito grande. Então, para te ver a importância que tem hoje o caçador no controle dessa espécie. Porque o Estado não tem o que fazer, né? Quem é que o Estado vai alocar aqui, que agentes públicos do Estado vai alocar para combater o javali? Não tem, não existe. Vai querer colocar o fiscal do IBAMA lá a matar o javali? Não consegue, não vai. Tu vai botar armadilha, mas quem é que essa armadilha vai pegar? Né? Então é muito... E o que a gente tem hoje é a MJST, vocês conhecem?
É a marcha do javali sem terra. Eles entram, eles liquidam com tudo. Eles entram nas terras ali e dizem que é improdutivo. E... Talvez seja por isso que o outro lado defende, né? E pela grande semelhança. E seguindo, né, nessa campanha difamatória da esquerda aí contra as armas, né, a gente tem hoje o principal candidato que a bandeira é acabar com as armas. A gente tem o Ciro também, né, que passa falando bobagem sobre armamento e diz que vai acabar com tudo ainda. Mas o principal hoje, que é perigoso mesmo, é o Lula, né? A gente sabe disso. E tem um vídeo bem interessante que eu pedi pro Cabelo aí, se ele conseguir colocar para nós aí, e depois a gente vai comentar sobre esse vídeo aí. Porque quando você libera a venda de arma, tem gente que acha bom. Mas quem é que está comprando a arma? São vocês? Mas os bandidos estão comprando. Os bandidos já não roubam mais arma da polícia. Eles estão comprando nova, 0 quilômetro, com desconto e legalizada. Então, é o melhor que está acontecendo para os bandidos nesse país. É o melhor. Antigamente, comprar uma arma era muito difícil. Então, os bandidos roubavam da polícia, matavam para roubar arma. Hoje, não. Hoje, o mentiroso, ele legalizou a compra de arma. Então, quem está comprando arma deve ser o PCC, deve ser o Comando Vermelho, deve ser as pessoas que querem arma, porque eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu não acredito. Eu tenho 76 anos, nunca tive interesse em ter uma arma. Eu tenho a minha fé em Deus e tenho o meu comportamento. E aí, o que vocês acham dessa manifestação? Ele mostra, no mínimo, um desconhecimento total de como funciona o processo de aquisição de arma. Vamos tentar não ofender ele. É difícil. Tem que encerrar a live. Não tem maneira, né, cara? É que assim, ó, chega a ser criminoso isso, né? Uma declaração dessa. Porque assim, ó, ele tá explicitamente dizendo que tava bom enquanto tava matando o policial para pegar as armas deles. Claro. Então dando Não, foi isso aí que ele quis dizer. Ele está dizendo que aquilo que a gente comentou lá no início, que quem comprova residência fixa, ocupação lícita, ausência de antecedentes, aptidão psicológica, aptidão prática, tudo bem, né? O traficante, ele atira bem também, não importa. Mas, pelo menos esses outros requisitos aí que, digamos assim, que são de pessoas honestas. As negativas, né? A idoneidade moral. Quem comprova isso que ele não tem, é tido como criminoso, que está comprando uma arma 0 quilômetro. Uhum. A arma 0 quilômetro, ela... A fake news, digamos assim, né? O conceito que ele dissemina entre seus seguidores é que quem compra uma arma legalizada é qualquer um. Dá a ideia que você passa ali, eu tomo lá de cá, vamos ali no beco ali que eu vou ter que passar a arma, não me passa dinheiro. Pelo jeito, é isso que ele tem. Não é toda essa burocracia que é hoje para comprar uma arma, que na minha opinião tem que ter. A arma só deve ser vendida para pessoas idôneas, né? Mas não... Na verdade, o que ele disse é que, na verdade, vamos ali do beco e toma aqui uma arma que eu matei um policial para pegar, esse era o correto antes. Enquanto exatamente. Tava assim, tava bom. Só que agora, né, o criminoso pode ali comprar uma arma. Quem que ele chama de mentiroso, ele diz assim, ó, o mentiroso foi lá e legalizou o comércio. Não. Na verdade, no governo dele foi legalizado. Ele tentou proibir, fez um referendo e o pessoal disse assim, ó, vai proibir na casa do caralho. Aqui no Brasil ninguém quer proibir comércio de arma de fogo e munição. E esse que falou agora há pouco ali, que é a figura do ex-condenado hoje, ele disse que não era legalizado. Mas na verdade era, só era muito restrito. Hoje é restrito e agora com essa decisão do Fachin talvez seja muito restrito ainda. Quase proibitivo. O que a gente vê de errado nessa fala do molusco invertebrado, que não tem como falar o nome desse cara, é complicado. É que assim, ó, o que a gente vê de notícia, como a gente está nesse meio e sempre estudando sobre isso, a gente vê os dados da criminalidade no Brasil até hoje, que muitas vezes a arma que se pega com o traficante, com o bandido, com o assaltante, são muitas vezes armas que nem chegam no Brasil. A gente teve um dado aqui da região
Foi pego pistola Canic com os caras. Não tem nem importador na região aqui. Não Aqui tem, em São Cepé foi feito. nem vende essa marca. Não, tu sabe que assim, ó, como a gente vende arma de fogo na loja, tudo que é novidade vem para mim bem antes de chegar no comércio nacional. Então veio para mim a apresentação das pistolas Canic e tal, ali vem PDF dizendo, o modelo tal é assim, é assado, é assim. Eu falei, interessante essas armas. No mesmo dia, em São Cepé, aprendi uma Canic. Então, não tem nenhum importador ainda definido no Brasil, mas já tem aprendido aqui em São Cepé. Não tem em qualquer lugar, em São Cepé. Não tem um importador legal ainda, né? Mas vê que o criminoso que atravessa a arma no mercado legal, isso aí sempre teve. Tu vê que o criminoso ele tá à frente até do mercado regular, né? Então tu imagina, antes de ter um importador dessa arma ser comercializada para o cidadão de bem, ela já tá Já estava horas no mercado negro aí rodando. Então isso por aí já começa a desmentir o fato de que as armas são roubadas dos CACs ou do cidadão. De policiais. Policiais. A polícia não usa essa arma. Aqui na nossa região não tem ninguém que, a não ser que tenha feito uma importação e ninguém fez isso. Porque tem outras marcas até mais interessantes para você fazer uma importação pessoal. Então tu vê que já é uma falácia, né? Tá aí desmentido. A falácia de que a arma vem da mão do cidadão, que essa arma é roubada e vai para a criminalidade. Não é. Essa arma não vai dessa maneira. Ela vem pelas nossas fronteiras. O Brasil tem uma fronteira com o Paraguai, com... É que é aquela coisa assim, essa falácia do vídeo aí, o que acontece? É muito grande no Brasil hoje, ainda, né, isso vem reduzindo com o tempo, mas é muito grande a desinformação. Ninguém sabe como funciona de fato o processo, e aí chega um molusco desses e larga de qualquer jeito. E muita gente vai acreditar nisso que ele disse. Muita gente vai acreditar que isso é fato, que isso é realmente assim que acontece. Né? Então, é importante a gente falar sobre e passar o conhecimento de qual é o processo correto, quem realmente pode adquirir uma arma, legalmente, lógico, né? Porque ilegalmente é exatamente o jeito que ele descreveu. Ele descreveu o mercado negro como funciona, mas hoje o que cresceu muito nos últimos tempos é o mercado legal, que é o outro lado, é a gente poder se defender desse mercado negro que sempre existiu e sempre vai existir. Por mais que a legislação proíba o cidadão de se defender, ele nunca vai conseguir proibir o bandido, o infrator, de ter a sua arma para agressão, para assaltos, enfim, para cometer crimes, né? A legislação só proíbe o seguidor de lei. Então, essas liminares aí para proteger as eleições, quem é que vai usar uma arma legal para fazer algo assim? Ninguém. O que eu sempre digo e sempre defendi é o seguinte, o Brasil carece hoje de uma legislação, não carece hoje de profissionais, que tem muita gente aí, e eu acho que essa eleição eu tenho esperança que essa eleição a gente está vendo candidatos a deputados federais, candidatos a senadores que têm um viés armamentista, que são conhecedores do assunto, e eu acredito que a gente vai conseguir colocar mais gente capacitada lá para legislar sobre isso. Mas o Brasil tem uma deficiência de dar oportunidade a quem quer hoje realizar um treinamento, a quem quer, digamos assim, entender, de quem quer praticar o tiro, de quem quer estar preparado, porque nunca quer que aconteça. É que por muito tempo você criou-se empecilhos para divulgar essas informações, para divulgar essa cultura, o conhecimento, né? Hoje é possível, né? Nós três aqui somos instrutores, até dou uma dica pro pessoal que está em casa, tem página do clube, tem minha página ali no Instagram, tem página no Facebook, que a gente... no YouTube, em que a gente fala sobre isso, em que a gente conversa sobre armas de fogo, mas mais do que isso, invistam no treinamento, né? Invistam em não confiar só naquela sorte de quando eu precisar da minha arma, eu vou apertar a tecla do gatilho e ela vai funcionar do jeito que eu quero, né? O que acontece? A gente precisa sim de mais clubes de tiro. A gente precisa não só isso, a gente precisa ter que as pessoas frequentem clubes de tiro, que as pessoas aprendam a utilizar de maneira responsável uma arma de fogo, que as pessoas acabem com esse tipo de mito de que a arma só tem uma função que é matar. Não.
A principal função da arma que se a pessoa tiver preparada para fazer é defender a tua vida, é defender o teu marido, é defender a tua esposa, é defender os teus filhos, é defender os teus pais, né? O pessoal não pensa nisso, né? Até teve o esquerdista, assim, ele adora bradar do machismo e coisa, mas quando ele vai falar, solta umas pérolas. Teve um que diz assim, ó, agora não sei o que lá, o marido vai poder proteger a mulher e o filho. Não. Agora a mulher vai poder se proteger. Né? Exatamente. É aquela coisa assim, ó. A arma de fogo te torna igual ao agressor. Igual ao agressor. A gente tem, querendo ou não, é um fator biológico que não é cultural isso. Isso vem da evolução, porque o homem foi sempre destinado à coisa da caça, então fisiologicamente, né, é só ir numa academia, ver quanto que um homem coloca nos aparelhos e quanto que uma mulher coloca. Né? Então, fisicamente ele tem uma força maior que a mulher. E a melhor medida protetiva hoje seria equiparar essas forças no momento que está acontecendo alguma agressão com essa mulher. Então, ela não ter assim, porque quantos feminicídios ocorrem hoje em dia que o agressor estava com medida protetiva vigente, ou que a mulher foi lá e retirou a medida. Não interessa. Interessa o quê? Que a Lei Maria da Penha falhou. Ela serve para depois punir quando alguma coisa já aconteceu. A arma é para antes. No momento que essa mulher tem uma arma de fogo e sabe utilizar, sabe atirar, ela tira toda a superioridade física do homem e equipara. Quando não, ela fica com poder superior ao do homem. E assim, ó, eu já dei muita instrução de tiro pra mulher, a gente, às vezes, na turma dos cursos, a gente percebe isso. A mulher geralmente atira melhor que o homem. Exatamente. Ela tem muito mais calma, precisão os maridos saem apavorados dos cursos. Porque as mulheres, geralmente, elas têm uma compreensão maior que funciona. O homem, ele chega com, digamos assim, com aquela sensação de que é só apertar o gatilho e o tiro vai estar lá. E a mulher não. A mulher, ela tá disposta a aprender. E ela aprende e é assim, ó, é um padrão. A mulher geralmente seguir o fundamento do tiro. Exatamente. E aí quando vê, tá no alvo, né? Aí é que são os fundamentos do tiro, né? São todos os fundamentos. Empunhadura, visada, a tecla do gatilho, são todos fundamentos que formam um tiro. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente mal consegue andar e mascar chiclete. Então, ela tem essa compreensão mais ampliada. Mas que nem o Gabriel tava falando ali da arma. A arma é um objeto inanimado, né? Ela tem a personalidade de quem empunha. É aquela frase. Armas matam. Martelo de Thor tem a personalidade de Thor, né? Se tivesse com Loki, Deus livre, ia ser o... Então, é isso. Outra frase também do Samuel Coach, aproveitando... O microfone é teu aí, fica à vontade. Aproveitando o Gabriel falou do empoderamento feminino, né? No caso das armas. Deus fez a humanidade, né? E Samuel Coach tornou iguais. Exatamente. Então tu consegue equalizar forças ali quando tu tem a arma que é um objeto de alimento. Tira a superioridade física ali do homem. E digo mais, não só do homem e mulher, mas... E é por isso que eu falei, não equipara. Na verdade, talvez tu dê a vantagem que a mulher precisa. Que a mulher, enquanto vítima, precisa. Porque a vítima não precisa estar em forças iguais. A vítima precisa estar em superioridade. Porque ela que está sofrendo o injusto. Então, aquela coisa assim, ó... mas se a pessoa... Bom, eu nem vou falar faca, né? Eu vou falar... Um homem vem para agredir. Mas ele veio na mão, precisava ter atirado. Mas a vítima não precisa se equiparar à força. A vítima tem que ter superioridade. Por que a gente precisa ter uma disputa leal se a agressão está sendo injusta, né? Exatamente. Então, bom, eu acho que merece, né, um podcast a gente abordar temas assim, né? Eu acho que o adiantado da hora aí nós já estamos por caminho para encerrar. Eu não sei se algum de vocês quer concluir algum assunto ou não, mas eu acho que é bem bom a gente deixar uns assuntos em aberto assim. Eu acho que na balística a gente tem muita coisa para falar. Bastante mito para quebrar. Bastante mito para quebrar. Exatamente. A gente tem bastante... Meu Deus do céu, a gente tem muito assunto. E eu acho que vale a pena a gente investir, fazer um podcast aí, começar a dar uma conversada, escolher um tema aí por dia aí pra gente... E trazer, aproveitando que estão 3
pós-graduados em balística na mesa, trazer temas atuais e, como a gente estava falando antes, quebrar os mitos, porque hoje mesmo o pessoal do meio armamentista acaba falando muita bobagem, né? Nós temos a pistola que pressiona a tecla do gatilho uma vez, dispara 2 vezes. O tiro capotante. Nós temos o tiro capotante, nós temos vários 45 capota Fusca. Vários crianças. Nós temos bastante mito para quebrar aí, um monte de verdade para trazer que... Cada um desses daí é um podcast inteiro, Com né? certeza. Então tem muito assunto aí Com depois certeza. atrás. Eu acho que, seguindo nessa linha, tem muito o que falar mesmo. Tem que fazer um podcast de armas. Vamos bolar alguma coisa. Não tem nem nome ainda, mas nós vamos bolar alguma coisa vamos aí fazer. Pra fazer aí, pra quem se interessar. Não sei, né? Daqui a pouco a gente vai olhar ali. Teve 3 pessoas que assistiram, que é a esposa de cada um de nós aqui em casa. Mas vamos trazer essa novidade aí. Né? Sobre hoje, assim, eu só queria, para concluir, falar pro pessoal assim, ó. Aquela falácia ali, não vão por esse lado. Busquem conhecimento. A cultura armamentista só tem a acrescentar, principalmente para defesa. Se tu conhecer, tu vai ver que o pessoal de clube de tiro são as pessoas mais tranquilas que existem, são as pessoas mais respeitosas que existem. Quanto maior teu conhecimento do tema, mais tranquilo tu é, desconstruindo as falácias, né, que dizem o pior. Dizem o contrário. Mas eu só queria deixar isso aí bem claro, assim, deixar como para a gente pensar um pouco nisso e buscar um conhecimento, tá? Queria agradecer ao Felipe ali, ao Gabriel também, pela oportunidade de a gente vir falar sobre o tema, que eu acho bem importante. E é isso aí. O pessoal também que quer conversar com a gente e saber mais sobre isso. Perfeito. Nós temos ali o nosso Instagram. Eu sou o Robel Tólio, @TólioRobel no Instagram. Instrutor Gabriel também tá ali no Instagram. Eu acho que tá instrutor de tiro Gabriel ou instrutor Gabriel, não sei como é que tá. O meu procura por Lucas Schneider, mas se eu não me engano tá schneider.lucasms. Vamos deixar o link aqui nos comentários. Vai ter que traduzir aqui, esse Schneider aí. Vai ter que traduzir esse Schneider aí. Eu acho que é melhor deixar o link ali. Vamos deixar o link ali, o pessoal vai. E até deixar o nosso Instagram, a gente, formador de conteúdo, a gente está sempre publicando alguma coisa ali, os nossos treinos do final de semana, alguma coisa de pista de IPSC que a gente compete. Tem o do clube ali também, né? Tem o Instagram do clube também. Então, pode nos seguir no Instagram ali, nas plataformas, dando até dicas, de repente, de tema, de curiosidade. Tem curiosidade sobre munição, tem curiosidade sobre tipo de arma, como fazer, processo de aquisição, como é que são os testes. Pode nos chamar no Instagram ali, a gente está sempre aberto para conversar com todo mundo. E se quiser comprar arma, passa na Casa Schneider. Só passar lá que a gente resolve todos os problemas. É isso aí, Guris. Muito obrigado. Se for uma pessoa idônea, lógico. Muito obrigado pela parceria aí hoje, né? Eu poderia dizer assim, que bom conversar sobre esse assunto com vocês, mas sempre que a gente se encontra a gente está conversando sobre isso, então é mais um dia, só que hoje gravado. E muito obrigado ao pessoal de casa aí, a gente já deu as dicas ali. E vamos tirar essa ideia aí, vamos fazer um podcast, ver se vinga aí para conversar sobre isso. Beleza?